Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a distribuição eletrônica de íons, tá? Vamos ver alguns conceitos para vocês entenderem como a gente pode fazer essa distribuição eletrônica. Então, o que são os íons? Vamos lembrar lá que os íons são espécies químicas, tá? Com número de prótons diferentes de número de elétrons, tá? Então, quando eu tenho o número de prótons dele de um átomo X, e eu tenho lá um número de prótons dele, número atômico Z, e esse número de prótons é diferente de elétrons, então ele se torna um íon, tá? Não mais um átomo neutro. Agora, se eu tenho um excesso de elétrons, eu vou ter o quê? Esse íon vai se chamar ânion. Por quê? Porque ele vai ter carga negativa. Então, nesse caso aqui, se ele for negativo, ele vai ser ânion, tá? E se for positivo, ou seja, com falta de elétrons, ele vai ser cátion, tá? Como é que a gente faz a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling? Bom, a gente olha primeiro a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, pega aquele átomo, aquele íon. Antes da gente fazer a distribuição do íon, a gente faz primeiro do átomo neutro. Depois analisa os elétrons que são retirados ou incorporados, tá? Ou seja, se ele é um ânion, ele vai ser incorporado. Eu vou colocar elétrons na minha distribuição. Se ele é um cátion, eu vou tirar elétrons dessa distribuição, tá? Então, a gente vai olhar como vai ficar a conformação desses elétrons. Cátions, elétrons que são retirados da camada de valência, tá? Que isso aqui é a camada de valência, a última camada, tá? Última camada. A gente tinha estudado isso já. E os ânions, os elétrons são alocados nos subníveis mais energéticos, ou seja, eles seguem, tá, a ordem do diagrama de Pauling, certo? A gente vai ver exemplos relacionados a isso. Agora, gente, vamos fazer aqui, né, o esqueminha do diagrama de Pauling. Como é que fica o diagrama de Pauling? Para a gente fazer a distribuição eletrônica, porque a gente tem que saber o diagrama de Pauling para fazer a distribuição eletrônica tanto do átomo neutro quanto dos íons. Então vamos lá. Sabemos que existe, então, os subníveis S, que comporta 2 elétrons, P, que comporta 6 elétrons, D, 10 elétrons e F, 14 elétrons, tá? Então, vamos contar aqui. O diagrama, ele vai de 1 a 7. E o primeiro subnível que a gente vai colocar é o S. Então, todos esses aqui a gente coloca S. Agora, o diagrama vai completar com 2 até 7. E vamos colocar o subnível P. Tá? Agora vamos completar com 3, 4, 5, 6, com o subnível D. E o 4 e 5 com o subnível F. Vamos lembrar aqui? Vamos lembrar aqui uma coisa, se a gente somar, né, cada nível, os elétrons, a gente vai ter o número máximo de elétrons por nível. Então, esse primeiro nível aqui, que eu só tenho o S, né, no caso, eu vou ter o quê? 2 elétrons, tá? Aqui, nesse subnível segundo aqui, nesse nível 2 aqui, eu vou ter 2 com mais 6, 8 elétrons. No terceiro nível, eu vou ter
10 com mais 6 com mais 2, 18 elétrons. Vamos lembrar? No quarto nível, 32 elétrons se a gente somar. No quinto nível, 32 também. No sexto nível, 18. E no sétimo nível, 8, tá? Então, aqui o número de elétrons por nível. Certo? Agora, vamos fazer esse diagrama, ou seja, por ordem crescente de energia, como Linus Pauling nos indicou. O que a gente faz? A gente vai colocar uma linha, ou seja, uma linha imaginária, né, com uma seta em cada diagonal. Então, na primeira diagonal, eu tenho quem? Eu tenho um S. Na segunda diagonal, eu tenho quem? 2 S. Na terceira diagonal, eu tenho quem? 3S e 2P. Na quarta diagonal, olhem aqui, eu tenho 3P e 4S, tá? Na quinta diagonal, eu vou ter 3D, 4P, 5S. Na sexta diagonal, eu tenho 4D, 5P, 6S. Na sétima diagonal, eu tenho 4F, 5D, 6P, 7S. E na oitava diagonal, eu vou ter 5F, 6D e 7P, tá? Vou numerar essas diagonais para ficar mais fácil, na hora que a gente for montar aqui, colocar esse diagrama linear, tá? Então, eu vou colocar como primeira diagonal, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica, tá? Pela diagonal. Então, vamos lá. Vamos começar por onde? Um S. Então, a gente tem aqui um S2, e aí a gente coloca todos esses números de elétrons em cima, tá? Um S2. Aí depois, quando a gente desce um S, a gente tem a setinha. A ponta da setinha, vamos subir para a segunda diagonal, tá? Então, na segunda diagonal, quem a gente tem? 2S, colocar do lado de um S2. 2S2. Aí, na pontinha da seta, vamos subir novamente para a terceira diagonal. A terceira diagonal eu tenho quem? 2P, 6. Depois de 2P6 eu tenho quem? 3S2. 3S2. Acabou a minha seta, certo? Eu subo para a quarta diagonal. Aí, na quarta diagonal eu tenho quem? 3P6. Depois do 3P6, 4S2. Acabou o 4S. Eu tenho a ponta da seta, né? Então, eu vou para onde? Para a próxima diagonal. Quem é a próxima? A quinta, tá? Então, a primeira já foi, a segunda já foi, a terceira já foi, a quarta já foi. Agora, estamos na quinta. Na quinta diagonal, eu tenho quem? 3D10. Depois do 3D10, 4P6. Depois do 4P6, 5S2. Depois do 5S2, ponta seta, né? E aí eu vou para a próxima diagonal. Quem é a próxima diagonal? Sexta. Sexta diagonal, 4D10. Depois do 4D10, 5P6. Depois do 5P6, 6S2. Ponta da seta, vou para a próxima diagonal, que é a sétima. Onde começa a sétima? 4F. 4F, 14. Depois do 4F, 5D. 5D, 10. Depois do 5D, 6P. 6P, 6. Depois do 6P, 7S. 7S2, tá? Ponta da seta, vou para a próxima diagonal, oitava. Aí vem qual? 5, F, 14. Depois dessa 5F, 6D. Opa.
6D10, depois da CD10, 6D10, 7P6, tá? Então, a gente termina aqui a distribuição eletrônica. A partir desse conhecimento que vocês têm que ter, né, treinar, vamos fazer todos os exercícios relacionados à distribuição eletrônica de átomos neutros e de íons, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Galera, vamos ver alguns exemplos, tá? Eu coloquei aqui a distribuição eletrônica por subníveis de energia, né, pelo diagrama de Linus Pauling, que a gente já visto antes. Então, essa distribuição aqui, ela é crescente, tá? Em ordem crescente de energia. Então, eu coloquei em verde aqui a distribuição eletrônica, tá? Que a gente tinha visto antes. E é para ficar mais fácil até a gente distribuir aqui, tá? E coloquei dois exemplos, o sódio e o cloro, né? No caso, íons, são íons, sódio, íon, cloro. O sódio, ele está positivo, ou seja, é um cátion, perdeu o elétron, perdeu um elétron, tá? E o cloro, ele é um ânion, porque ele está negativo, ele ganhou um elétron também, tá? Um elétron também. Como que a gente vai fazer a distribuição eletrônica desses íons? Primeiramente, a gente faz a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, eu fiz aqui a distribuição do átomo neutro, tanto do sódio quanto do cloro, tá? Vamos analisar primeiro o sódio. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a distribuição eletrônica. Olha o que eu fiz. O átomo neutro não tem 11 prótons, 11 elétrons, tá? Olha ele aqui, ó. Esse daqui é meu átomo neutro, tá? 11 prótons, 11 elétrons. Então, eu faço a distribuição de 11 elétrons. Então, vamos lá. Eu começo aqui, 1s2, 2s2, 2p6. Se eu somar 2 com 2, 4, com 6, 10. Bom, para 11 falta 1. Então, eu coloco o próximo subnível, 3s. 3s, ele comporta 2 elétrons, 3s2. Só que eu só tenho 1, então eu coloco 3s1, tá? Então, agora eu tenho 11 elétrons, certo? Agora, vamos distribuir o íon sódio, ou seja, ele perdeu um elétron. Então, se ele perdeu um elétron, ele vai perder o elétron da camada de valência. Quem é a camada de valência aqui? Ó, essa é a camada de valência. Por quê? É a última camada, tá? Sempre a camada de valência vai ser a última camada. Então, eu tenho a camada 1, camada 2, camada 3. Última camada, camada 3. Tá, então se ele vai perder o elétron dele, né? Nessa camada, então eu vou ver aqui. Bom, eu tenho o subnível S com 1 elétron. Se eu só tenho 1 elétron, ele vai perder esse elétron. Se ele vai perder esse elétron, ele vai perder todo esse subnível. Então, esse subnível não vai aparecer preenchido, tá? Então, o que que eu faço? A distribuição do íon, né, do meu cátion sódio, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, tá? Essa é a distribuição eletrônica do meu cátion sódio, certo? Agora, quando a gente tem o ânion que ganha elétron, vamos ver lá, a gente vai alocar esses elétrons em subníveis, né, com ordem crescente de energia, ou seja, a gente vai seguir o padrão, né, da ordem de Linus Pauling, do diagrama. Então, a gente vai seguir esse padrãozinho aqui, ó, em verde, tá? Então, vamos lá. Eu primeiro fiz a distribuição eletrônica do átomo neutro cloro. Olha ele aqui, ó, com 17 prótons, ou seja, 17 elétrons, certo? Então, vamos lá. Eu coloquei, ó, um S, olha, um S aqui em cima é verde, ó. Se a gente seguir o verdinho e o azul, vai ficar igual, né? Olha, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui tem 10 elétrons, tá? Com mais 3s2, olha só o 2 aqui em cima, 2, com mais 10, 12. 3p, aí o P não comporta 6 elétrons, só que eu não posso colocar 6 elétrons, senão vai ficar com 18. Eu preciso de 17 elétrons, então eu coloco o 5, tá? Que aí somando 2 com mais 2, com mais 6, com mais 2, com mais 5, vai dar 17. Certo? Ótimo. Agora vamos fazer
do íon, ou seja, do ânion, ele não ganhou um elétron? Então esse elétron vai entrar no último subnível, no subnível mais energético, no caso, tá? Então o subnível mais energético é esse carinha aqui. Subnível mais energético, maior energia, tá? Então vai entrar o elétron nesse subnível. Então vamos ver como é que vai ficar a configuração? A gente vai repetir: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ou seja, ele ganhou um elétron, ficou com 6. Estava com 5, agora fica com 6. Ele tinha 17 elétrons como átomo neutro. O cloreto, no caso, ganhou um elétron, ficou com 18 elétrons, tá? O sódio tinha 11 elétrons, perdeu um elétron, ficou com 10 elétrons, tá? Então, é essa configuração aqui do meu ânion cloreto, tá? Vamos lá, gente. Agora, vamos ver o magnésio, né? É um cátion que ele perdeu. Quantos elétrons? Mais 2. 2 elétrons. 2 elétrons, tá? Tá, então a gente já sabe que ele perdeu. Vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, ou seja, com 12 elétrons. Vamos seguir esse diagrama aqui em verde, né, que já está distribuído em ordem crescente de energia. Então vamos lá. 1s2 são 12 elétrons. 2s2, 2p6. Até agora eu tenho 10. Faltam mais 2. Aí eu coloco o próximo, 3s2. Pronto, ficou com 12 elétrons. Agora, então esse aqui é a distribuição do átomo neutro. Agora vamos fazer a distribuição do íon, ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele vai perder os 2 elétrons do 3s2. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, tá? Ele vai perder os elétrons mais afastados do núcleo, ou seja, da camada de valência, tá? Novamente aqui, acabou perdendo até o subnível, né? No caso, não aparece o subnível na distribuição eletrônica, tá? Agora, vamos fazer do ferro mais 2, com 26 elétrons, né? No 26 prótons. Então, vamos lá. Ele também é um cátion, que também perdeu 2 elétrons, certo? Então, eu vou até colocar aqui embaixo. Isso. Então, vamos lá. Fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, com 26 elétrons. Seguindo a ordem crescente de subníveis de energia. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui eu tenho 20 elétrons, tá? Aí eu vou colocar o 3d. Eu não vou colocar o 3d10 porque senão vai ficar com 30 elétrons. E eu só tenho 26. Então eu coloco aqui 6, tá? Somando tudo vai dar 26 elétrons, certo? Bom, vamos ver, nesse cátion aqui, a gente tem a última camada como camada de valência, essa aqui, né? Quarta camada dele é a camada de valência, tá? Que é a última camada. Então é dessa camada, ou seja, desse subnível que eu vou retirar os meus elétrons. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica do meu ferro? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí, depois do 3p6, eu pulo para o 3d6, porque ele não tem mais essa camada de valência, porque saiu, esses 2 elétrons que estavam aqui, eles foram embora, né? Perdeu, foi perdido. Então, eu não coloco mais esse 4s2, eu vou pular para o 3d6, tá? Então, é essa configuração aqui da minha distribuição eletrônica do meu íon
ferro, ou do meu cátion ferro 2+, tá? Mesma coisa aqui do magnésio, tá? Bom, se eu tenho aqui o ferro mais 3 agora, né? Como é que vai ser, então, a distribuição eletrônica? Eu sei que o ferro mais 2 eu tirei dessa camada aqui, dessa aqui, os 2 elétrons, tá? E eu vou tirar da próxima camada, ou seja, eu tirei 2 elétrons, só que aqui ele perdeu 3, então falta mais um elétron a ser retirado. Da onde eu tiro? Eu vou tirar da camada 3. Camada 3 eu tenho o S, e o P e o D, certo? Então eu vou tirar da próxima camada, cujo subnível está mais afastado do núcleo. Qual é o subnível mais afastado do núcleo? Esse daqui, ó, 3D6. Então eu vou tirar o meu único elétron que falta, né? Desse 3D6. Então vai ficar o quê? 3D5. Então essa distribuição eletrônica, ela vai ficar da mesma forma da de cima, do ferro 2, só que o 3D6 vai para 3D5. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, tá? Porque eu perdi os 2 elétrons do 4S, tá? Mais um elétron do 3D. Formando 3 elétrons ao todo, que ele perdeu aqui 3 elétrons esse cátion, certo? Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica de íons, tá? Cátions e ânions. Pessoal, então a gente fecha aqui esses 3 exemplos desses cátions, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.